Quarta-feira de oração sempre é uma palavra. Deixa eu pegar água. Quarta-feira de oração sempre é uma palavra especial sobre oração, para incentivar, para gerar fé no teu coração, no meu coração. Convido a igreja para ficar em pé, estender a mão para cá. Peço para a pastora Keila vir fazer uma oração pela palavra. Igreja, estende a mão. Pai de amor e misericórdia, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe o menino da sua Vanessa, para o que sair dele, Senhor, seja uma palavra de bênção, de cura, de restauração. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esse culto, abençoar a cada um de nós que está aqui essa noite. Que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, Senhor, e que os seus milagres venham acompanhar a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8. Essa semana nós estamos falando no devocional da manhã sobre Apocalipse, sobre as cartas de Jesus para as igrejas. E para ti que não assistiu ainda, te convido a assistir. E para ti que já assistiu, pode assistir de novo, porque o que eu estou querendo falar é que o livro de Apocalipse geralmente é muito mal usado. O livro de Apocalipse e todos os demais livros da Bíblia não são material para a gente fazer especulação, para inventar a teoria da conspiração, para justificar ideologias, para querer usar como uma espécie de horóscopo. Nada disso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Tiago, e propícia para ensinar, para exortar, para redarguir. É para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para brincadeira, a palavra de Deus não é para ser falsificada com heresias, a palavra de Deus não é para ser usada de maneira leviana, com teorias da conspiração, transformando a palavra de Deus em um horóscopo. Nada disso. A palavra de Deus tem que ser lida com seriedade e entender esse conceito. A palavra Apocalipse quer dizer livro das revelações, porque foram coisas que foram reveladas por Jesus depois que ele ressuscitou. Então vamos ler aqui no capítulo 8. Vamos começar desde o versículo 1 até o versículo 6, que diz assim. Aqui é uma visão que João está tendo de Jesus abrindo selos de cartas, tá? Quebrando selos para abrir cartas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. Vamos ler junto o versículo 4, toda a igreja lê comigo, versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que se renova a cada dia. Pedimos, Deus, que essa palavra seja revelada em espírito e vida por trás dessa santa letra, assim como orou, Senhor, a tua serva, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Uma das coisas que a gente precisa entender, não só sobre o livro de Apocalipse, mas em várias passagens, mas o livro de Apocalipse quase que completamente, ele é falado numa linguagem que se chama linguagem apocalíptica. Apocalipse não é um dia, um tempo, né? Tem até uma música que diz no Apocalipse. Como assim? No Apocalipse é o nome desse livro. Apocalipse é uma linguagem da Bíblia, que é o que os profetas usavam
eram chamados profetas apocalípticos, e não é só João, tem outros profetas apocalípticos na Bíblia, como Daniel, como o próprio Isaías, como outros tantos. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, tem alguns textos apocalípticos. Então, Apocalipse é esse jeito de falar dos mistérios de Deus usando figura, falar dos mistérios de Deus revelados através de imagens que sejam fáceis de entender. Por exemplo, no versículo 1, quando diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo. Me diz uma coisa, por acaso o cordeiro, ovelha, tem mão para conseguir abrir uma carta? Como é que o cordeiro abriu o 7º selo? Se cordeiro não tem mão para abrir. Então, eu pergunto para a igreja aqui, podem responder bem alto: será que era um cordeiro ou será que está falando de uma outra pessoa? O que significa a palavra cordeiro aqui? Significa Jesus. Vamos falar de novo. Cordeiro significa... Entendem que esse livro, ele é todo usando figuras. Então, ao invés de falar Jesus, fala cordeiro, e assim por diante. Outra coisa que a gente precisa entender, para a gente entender esse texto, irmãos, irmãs da igreja, nós precisamos entender que naquele tempo a cultura dominante era a cultura romana. O livro de Apocalipse foi escrito em grego, que era uma cultura helenística, que era uma cultura grega. E assim como hoje, um dos países que mais tem influência, até mesmo no Brasil, é os Estados Unidos. A gente escuta música norte-americana, a gente compra refrigerante norte-americano, a gente usa roupa norte-americana. Por quê? Porque é um país que tem muita influência sobre nós. A gente acaba fazendo um tipo de piada que os americanos fazem, esse jeito, né? E assim como lá no leste europeu, as pessoas gostam de música russa, escutam música russa, mesmo que não sejam russos, e assim por diante. Pois no período helenístico, a cultura grega, através de Roma não eram gregos, eram latinos, mas a cultura grega, através de Roma, influenciava tudo, influenciava a forma com que eles conversavam, a forma que eles faziam negócios, e até a religião era influenciada pela forma com que os gregos faziam. Então, o livro do Apocalipse tem muitas figuras que não são comuns à nossa cultura brasileira. O livro do Apocalipse tem muitas menções que não são comuns aos Estados Unidos, nem à Rússia, nem a outro país da atualidade, mas são figuras, são imagens, são formas de colocar as ideias muito parecido com a cultura helenística dos romanos, ou seja, da cultura grega que os romanos tinham. Então tem algumas coisas que a gente precisa entender. No versículo 3 diz assim: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Versículo 4: e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Aqui está falando, toda vez que algo é repetido na Bíblia, é porque é importante. Então falou no versículo 4, com a oração dos santos. No versículo 13 já tinha falado, com a oração dos santos. O que está dizendo isso? Está dizendo de um costume que se tinha no período helênico. Eles tinham vários deuses, e sabe o que eles faziam? A gente não tem os nossos irmãos católicos, que quando passam na frente de uma igreja, eles fazem o sinal da cruz. Esse é o costume deles. Pois no período helênico, tinha o costume que toda vez que se passava por uma estátua de um deus, pegava um punhado de incenso, que é um tipo de carvão aromático. Eu era a coroinha da igreja católica, a gente usava incenso. Pega um punhadinho de incenso e joga num fogo que tem na frente do altar daquele deus, para homenagear o deus. Ou seja, eles tinham medo que o deus ia ficar bravo. Então, para que os deuses não ficassem bravos, dentro do palácio do rei, dentro do palácio dos Césares,
tinha altares para vários deuses. Nas praças públicas tinha altares para vários deuses. As pessoas iam passando e tinham medo que o Deus ia ficar bravo, então para homenagear esse Deus, tinha embaixo um saquinho de incenso, puxavam o incenso de dentro e jogavam o incenso no braseiro que tinha em frente ao altar para esse Deus. Era um costume que não era o costume dos judeus. Os judeus não faziam isso, e a gente sabe que tanto Jesus quanto os seus discípulos e apóstolos eram de linha judaica, mas aqui está falando de algo diferente. Aqui está falando que lá no céu, assim como na terra naquela época tinha um altar para os deuses falsos, existe sim um altar para o Deus verdadeiro, o único Senhor e Rei, o Cordeiro de Deus, que está assentado à destra de Deus. E aqui fala que um anjo, a palavra anjo quer dizer, no grego a palavra angelos, quer dizer mensageiro. Um mensageiro pegava, tinha essa tarefa de pegar um punhado de incenso e jogar no braseiro, para que essa fumaça aromática agradasse a Deus que estava sentado no trono. Mas aqui está dizendo que não era incenso, e aqui estava dizendo que não era fogo de um braseiro. Aqui está dizendo que o fogo é o fogo que estava no altar, ou seja, o fogo, o poder do Espírito Santo. Presta atenção, porque isso é revelação para a tua vida. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, e eu estou trazendo aqui a revelação. O fogo era o fogo do altar, e não do braseiro em frente ao altar. O fogo era do altar, o fogo que estava no altar é o fogo do Espírito Santo. E o incenso não era incenso, assim como o cordeiro não era cordeiro. O incenso era as orações dos santos. O mensageiro, angelos, mensageiro em grego, o anjo, o mensageiro, pegava as orações dos santos e apresentava diante do Espírito Santo, e essas orações agradavam a Deus. O que está falando? Que nas religiões tem costumes, nas religiões tem costume de apresentar a oferta de incenso, na religião tal tem costume de matar animais, na religião tal tem costume de fazer outras coisas, mas o que Deus poderoso se agrada é das orações dos santos. A gente não homenageia Deus com incenso, a gente não homenageia Deus com, com qualquer outra coisa. A gente homenageia Deus quando as nossas orações são apresentadas no fogo do Espírito Santo diante de Deus. Deus se agrada disso. E eu vou explicar por quê. Eu e a Keila não somos pais, né? Mas somos padrinhos. Mas quem já foi mãe, quem já foi pai, ou mesmo quem já cuidou de criança, sabe, é gostoso, mesmo bebezinho, né? A gente tem, se entrar na internet, o que mais tem na internet é vídeo de bebezinho. Esses dias estava eu e a pastora Keila assistindo vídeo de bebezinho dando risada, porque o bebezinho tenta chamar a atenção da mãe, e fica fazendo careta, e fica fazendo gugu, e fica dando risada, para chamar a atenção da mãe, e a mãe para tudo que está fazendo, e fica ali, e fica, oh, my baby, oh, que beleza, né? Isso é agradável. É tão bonito isso que até nós gostamos de ver. Nós não conhecemos o bebê, ele não é nosso filho, ele não é nosso conhecido, mas só de ver a forma com que ele está tentando chamar a atenção da mãe, a gente acha bonito. Quem já teve contato com criança, seja como mãe, como pai, como padrinho, como cuidador de criança, que coisa gostosa é quando a criança quer conversar com a gente. E quanto menor ela é, né, mais bonitinho fica o jeito que ela tenta chamar a atenção. A gente fica feliz, a gente se sente alegre. E aqui a gente pode entender por que para Deus não é incenso que conta, não é oferta religiosa que conta.
O que conta para Deus é nós querermos a atenção dele. Assim como é bonitinho ver uma criança querendo atenção e querendo chamar atenção, e isso gera uma sensação de ternura, é isso que Deus sente, é isso que Deus sente, quando a gente coloca as nossas orações diante dele. Ele não quer ser um Deus num altar, num pedestal. Jesus nos ensinou a chamar esse Deus de Abba, Pai, Paizinho querido, Abba, Pai, em hebraico, Abba, Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E quando nós estamos numa verdadeira oração, não naquela reza, porque incrível que pareça, a gente fala mal das religiões que rezam, mas como eu tenho visto evangélicos rezando. Qual é a diferença de oração para reza? Reza é quando é uma oração pronta, decorada. É quando a gente fala sempre a mesma coisa. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6 que as orações não podem ser vãs repetições. Deus não se agrada que a gente fica repetindo sempre a mesma coisa. Ah não, pastor, mas a gente só ora o Pai Nosso de vez em quando. Não, a gente reza. Quer ver que a gente reza? Deus abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe a minha família, abençoe não sei o que, amém. E a gente fala sempre a mesma coisa. O bebê, ele nem sabe, a gente estava vendo, né, pastora Keila, que a gente achou tão bonitinho. O bebê nem sabe falar, mas ele ouve a voz da mãe e tenta imitar a voz da mãe. O bebê é recém-nascido, sei lá, 3 meses. Ele ouve a voz da mãe e tenta imitar a voz da mãe. Ele tenta imitar a voz da mãe para se agradar com a mãe, para se conectar com a mãe. Não é uma coisa que ele só sabe dizer gugu dadá, mas ele ouve a voz da mãe e tenta imitar a voz da mãe para poder se conectar com a mãe. É a coisa mais bonita. Depois espere e a gente compartilha esse vídeo, que é muito bonitinho. Mas é isso que nós precisamos fazer com Deus. Nós não sabemos dizer gugu dadá também, nós não sabemos orar como convém, mas escute a voz de Deus, escute a voz da palavra de Deus e tenta imitar Deus na conversa. Tenta chamar o coração de Deus, tenta chamar a atenção de Deus através da tua oração. Deus se agrada disso. Deus não se agrada de uma falsa religiosidade, de uma religiosidade fria, de uma religiosidade morna. Deus não se agrada quando a gente simplesmente faz aquela oração que na verdade nem oração é, aquela reza crente, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Às vezes a gente se lembra ainda de botar um nome de Jesus, e às vezes nem isso, porque a palavra do Senhor diz que a gente deve orar em nome de Jesus. E às vezes a gente nem se lembra, mas às vezes se lembra, mas fala a mesma coisa. Deus abençoe minha família, Deus abençoe meus amigos, Deus abençoe. Uma criança de 3 anos orando desse jeito é a coisa mais linda do mundo. Mas nós precisamos aprender a conversar com Deus, assim como os bebês aprendem a conversar. E sabe como é que os bebês aprendem a falar? Os bebês aprendem a falar ouvindo o adulto e imitando o adulto. Sabe quando nós vamos aprender a orar? Fazer curso ajuda? Ajuda, mas a gente vai aprender a orar, a gente vai aprender a falar com Deus, a falar espiritualmente, quando a gente começar a ouvir a palavra de Deus e imitar a palavra de Deus na nossa oração. Eu não sei se vocês notaram, mas as palavras das minhas orações que eu faço em público, as palavras que eu não faço em público, as orações que eu faço em público, vocês não sabem, mas as orações que a gente chama de sacerdotais, que é uma oração representando toda a congregação, toda a igreja, as orações que eu faço é recheado de palavra de Deus. Eu oro usando coisas que estão na Bíblia. Eu estou tentando imitar a voz do meu pai, para chamar a atenção dele. E daí nós vemos o seguinte, então assim, primeira coisa, para Deus não se agrada de incenso, Deus não se agrada de religiosidade. O que para os religiosos é o incenso, para Deus é as orações dos santos. Quem são os santos? Aqueles que não pecam. Então só tem um, na verdade, que não peca só tem um, Jesus Cristo. Santo não é aquele que não peca, santo é aquele que reserva a sua vida para Deus. A palavra sanctum, a palavra sancti, né, são do grego também,
significa separar-se, separado para Deus. Quando tu deixou a tua casa, tu podia assistir novela, podia visitar os amigos, mas tu saiu da tua casa nessa quarta-feira, veio para o culto de oração, tu estava santificando a tua quarta-feira, separando a tua quarta-feira para Deus. Quando tu vem no culto de domingo, tu está santificando o domingo para Deus. Quando tu deixa de ver alguma coisa divertida para meditar na palavra de Deus, tu está santificando o teu tempo. Deus se agrada das orações daquele que separa um tempo para Ele. Deus se agrada quando tu vem trazer o teu dízimo, a tua oferta, tu está santificando o teu dinheiro. Olha só, até o nosso dinheiro pode ser santificado. Como é que a gente santifica o nosso dinheiro? Através do dízimo. E Deus se agrada da oração dos santos. Para Deus, quando um santo, quando uma pessoa de vida separada para Ele está orando, é como se ele estivesse cheirando um perfume delicioso. Ele gosta. A oração dos santos. Mas, no versículo 4 diz, no versículo 3 diz, que a oração dos santos é jogado no fogo do altar. O apóstolo Paulo vai dizer em suas cartas, orando em espírito, orando em espírito. E as pessoas pensam que orar em espírito é orar em língua estranha. Nem sempre. Deveria ser também, mas nem sempre. Orar em espírito é orar na comunhão do Espírito Santo. Deus se agrada quando a gente se separa mesmo. Aquele momento que a gente está orando é para orar, não é para olhar celular, não é para pensar em outra coisa, não, é para olhar para Deus e conversar com Deus. E pedir que o Espírito Santo esteja intercedendo por nós. Convidar o Espírito Santo para nos dirigir na oração. Dizer, Espírito Santo, eu não sei orar, me ajuda, eu quero orar, me ajuda a orar. Isso é colocar a tua oração no fogo. Isso é orar em espírito. Por que eu disse que nem sempre orar em línguas é orar no espírito? Porque às vezes as pessoas estão fingindo que estão orando em línguas, mas não estão orando em línguas coisa nenhuma, estão simplesmente querendo se aparecer. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 14, que a oração em línguas edifica a si mesmo. Então não tem motivo nenhum para orar em línguas no microfone. Deus me deu o dom de línguas, sei lá, acho que foi em 2008, 2007, que Deus me deu, isso é 2007, Deus me deu o dom de línguas estranhas. Poucas pessoas, e olha, eu já passei por várias igrejas, por várias cidades, poucas pessoas já me viram orar em língua estranha, porque orar em língua estranha, sabe quando que vocês podem dizer, olha, o pastor Danielson deve estar orando em língua estranha? Quando vocês chegam no culto, domingo de tarde, a gente vem antes, arruma tudo, passa álcool gel, monta o som, monta o data show, vamos para casa ligeiro, ensaiamos com o pessoal, vamos para casa ligeiro, tomamos banho e voltamos. E aí está aquela música, e daí eu boto os joelhos aqui, e ninguém está olhando para mim. Nesse momento eu estou orando em língua estranha. Eu considero uma blasfêmia, um sacrilégio, tu usar a língua estranha para querer se aparecer. Então nem sempre quem está orando em língua estranha está orando no fogo, está orando no Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa está orando em língua estranha na carne, porque aquele dom que Deus dá, Deus não tira. Então a pessoa aprendeu, recebeu esse dom e começa a usar de maneira errada. Então, orar no Espírito pode ser com a tua forma de falar, falando, orar no Espírito em pensamento, orar no Espírito se tu tem dom de língua estranha, orar no Espírito em dom de língua estranha, mas orar em comunhão com o Espírito Santo. A oração tem que estar no fogo. Então assim, a gente já está encerrando, e a gente está vendo o seguinte, que para Deus não se importa, o que Deus quer é a nossa atenção. É isso que Deus quer, porque Ele nos ama.
Que pai, que mãe que rejeita seus filhos? Só se for um psicopata. Deus ama a cada um, a cada uma. Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor, e Ele quer ouvir a nossa oração. Isso que agrada. Ele quer ouvir a oração daqueles que são santificados, aqueles que tiram tempo para Ele. E essa oração tem que ser no fogo do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. E daí diz assim, no versículo 5: e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar. Olha só, então, o anjo pega essas orações, mistura com o poder do Espírito Santo, e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A palavra terremoto, em grego é escrita exatamente como a gente lê em português, não é a mesma palavra, mas moveu-se a terra. Terremoto quer dizer moveu-se a terra. Houve trovões, ou seja, barulho no céu. Houve vozes, ou seja, profecias. Relâmpagos, ou seja, manifestações de poder, porque as pessoas tinham medo de relâmpagos. E terremotos, a terra se moveu. As coisas na tua vida, e onde aconteceu? Estava acontecendo isso no céu? Não, estava acontecendo isso na terra. Foi uma resposta às orações. Vai dizer assim, ó: e depois disso, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. É como se o céu ficasse em silêncio. Começa isso, né? O céu ficasse em silêncio, esperando a tua oração para começar a agir. Deus está esperando, o céu está em silêncio, esperando que nós estejamos orando em conjunto como santos. Deus está em silêncio, o céu está em silêncio. E no momento que tu começa a orar, no momento que tu coloca a tua oração diante do Senhor, Ele dá uma resposta e começa a mover tudo na terra. Quando um anjo oferecer a trombeta, Deus começa a mandar sinais. O céu se move em resposta às nossas orações, e a gente fica reclamando: ai, mas por que a minha vida está errada? Ai, por que nada dá certo? Ai, por que... Gente, comece a orar, a resposta vem. A oração move o céu para a terra. A oração terremoto, quer dizer, a oração move a terra. A resposta de Deus vem quando nós oramos. Então ore todos os dias, ore agora, ore sempre. Ore como uma criança que quer chamar a atenção do Pai, e saiba que a tua oração está gerando uma resposta do céu. Amém? Vamos ficar em pé, igreja? Pai eterno, a tua palavra diz, e é verdade, que nós não sabemos orar como convém, mas sabemos, Senhor, que a oração é a forma de nos relacionarmos contigo. Pai amado, em nome de Jesus, que a tua palavra diz que, e no nome de Jesus, seja derramado o Espírito Santo. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que ele venha, Senhor, renova o Espírito Santo sobre nossas vidas, que ele venha nos conduzir em oração, que ele venha nos conduzir, Senhor, e nos ensinar a orar como convém, que nós possamos, Senhor, apresentar esse incenso no fogo do teu altar, e tu possas se agradar, Senhor, dessa comunhão conosco. Ajuda-nos, Senhor, desperta a tua igreja para orar, desperta, Senhor, a tua igreja para estar em comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém.